Na continuidade de nosso trabalho, estamos dando prosseguimento à sequência destas gravações que tem o propósito de fazer análises relacionadas com a Gênese e a vida. Hoje nós prosseguimos falando na palestra número 22. No entanto, como sempre, compreendemos a nossa pequenez e suplicamos aos bons espíritos a divina providência em nome de Jesus para que possamos ser bem-sucedidos na continuidade deste trabalho. Pela alta densificação dos fluidos cósmicos, componentes do perispírito e das entidades espirituais, simples e ignorantes, elas são impedidas de se elevarem da crosta terrestre até as mais altas dimensões, compostas por fluidos quintessenciados e puros, que são os ambientes habitados pelos espíritos superiores. Pela alta densidade do perispírito das entidades atrasadas, as mesmas ficam retidas na Terra. Todavia, o mesmo não acontece com os espíritos superiores, os quais podem vir aos mundos inferiores e usarem o fluido cósmico desse mundo terrestre, no caso, para constituírem seu corpo espiritual e reencarnarem entre nós. Tais espíritos trazem consigo as lembranças, que são as suas conquistas evolutivas, pregressas, são verdadeiros videntes entre nós, os cegos, que vieram para auxílio da humanidade, que sofre e precisa da ajuda para prosseguir evoluindo. O Divino Mestre Jesus foi o espírito mais puro que veio à Terra para nos orientar, para orientar a humanidade, que, interiorizando os seus ensinamentos, prossegue e prosseguirá, tendo os meios para marchar em direção a Cristo e em direção a Deus. Nosso Mestre Divino extraiu do fluido cósmico terrestre as essências que formaram o seu perispírito. Os espíritos que são chamados a viver, por exemplo, na Terra, seu perispírito se formará das partes mais puras ou das partes mais grosseiras desse fluido, onde ele encarna em conformidade com o grau de hierarquia psíquica já conquistada. Pelo exposto, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todas as entidades espirituais encarnadas e desencarnadas. O mesmo já não se dá com o corpo carnal, com o nosso corpo físico, que, como foi demonstrado, é formado com os mesmos elementos, qualquer que seja o seu grau evolutivo. As necessidades vitais e vegetativas deste corpo físico pode-se dizer que são as mesmas. Também resulta que o corpo espiritual de um espírito vai se modificando em conformidade com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele reencarne no mesmo meio. Os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão num mundo superior, têm perispírito
menos grosseiro do que os espíritos atrasados desse mundo. Nos mundos pode-se dizer que os mesmos estão constituídos de todos os ambientes que, ao longo do tempo, dentro do plano divino, se adequaram para as vidas múltiplas e múltiplas formas de vidas ali existentes. Ou seja, nos referimos aos ambientes aquáticos, aos ambientes marítimos, aos ambientes lacustres, aos ambientes de terra firme e também aos ambientes aéreos. Nas águas vivem os peixes e outras formas aquáticas. Também mamíferos terrestres em terra firme, entre os quais o gênero Homo sapiens, que somos nós, e as entidades espirituais que, no caso, vivem nos fluidos etéreos, mesmo que estejam na Terra, e é claro, nós nos referimos a outra dimensão da vida, da qual somos egressos. Os ambientes fluídicos etéreos estão para as necessidades do espírito, como os ambientes há pouco mencionados estão para as demais formas de vida existentes na Terra. Preciso é que observemos, no entanto, que os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não morreriam porque o espírito não morre, mas afastar-se-iam desse ambiente, como um espírito encarnado se afastaria de um fogo abrasador e ardente. Eles não podem se afastar do meio apropriado à sua natureza. Para mudarem de meio é necessário despojarem-se dos seus instintos materiais, que contrariam as leis divinas. Uma palavra precisa, em termos, purificarem-se e autotransformarem-se moralmente, para só então, seguindo a Jesus como modelo e guia, chegarem nas moradas etéreas onde habitam os espíritos sábios e benfazejos. É preciso que nos conscientizemos e tenhamos a percepção que no universo tudo se liga, tudo se encadeia, tudo está submetido à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a mais compacta materialidade até a mais pura espiritualidade. A Terra é qual um vaso donde se escapa uma fumaça densa, que vai clareando à medida que se eleva e cujas parcelas rarefeitas se perdem no espaço infinito. A potência e onipresença de Deus refulge em todos os pontos da sua casa infinita. Não existe para nós os anjos decaídos e a figura de Satanás. Existe, isso sim, irmãos retardatários em seu trajeto evolutivo, que um dia irão marchar em direção a Deus, porque Cristo disse, como tantas vezes já repetimos aqui, o Pai me recomendou e nenhuma de suas ovelhas ficará perdida. As formas do inferno e figura de Satanás decorrem do fato de terem antropomorfizado a imagem de Deus. Ora,
se aceitarmos a ideia de que Deus fez o homem para ser sua imagem e semelhança, dá perfeitamente para entendermos que esse Deus antropomórfico, concebido, bem entendido pelo homem, é semelhante a ele. Não só tem as suas virtudes, mas como também tem seus defeitos. Tenha criado então o inferno e as penas eternas. O Deus verdadeiro, o Deus do Espírita, é o Deus concebido na doutrina do Consolador prometido. É a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quanto aos atributos desse ente querido, são aqueles que Cristo configurou nos seus ensinamentos, que se expressam por um poder infinito, amor e saber infinitos. Todas as demais virtudes são decorrências desse amor, poder e saber que Cristo vivenciou e deixou na forma de ensinamentos para nosso trajeto evolutivo. Dá para ver que chegou, portanto, um momento em que, pela evolução da humanidade, desmitificam-se os dogmas e mistérios cristalizados do tempo. A fé cega se esvai, porém, dá para estender esse pensamento. A fé cega se esvai, a fé que se embasa nas aberrações do bom senso e da razão. É a fé idêntica à que outrora levava a dizerem: vão-se os deuses. A fé, porém, nas coisas sérias, a fé em Deus e na imortalidade, esta fé sempre será viva no coração do homem. E por mais sufocada que tenha sido, sob os amontoados de histórias pueris com que oprimiram a humanidade, ela se erguerá, mais forte desde que se sinta libertada, tal como planta que, oprimida, se levanta de novo, e logo que é banhada pelos raios do sol, se levanta de novo. Efetivamente, tudo é milagre na natureza e no universo, porque tudo reflete e dá testemunho da sabedoria divina. Esses milagres se patenteiam a toda a gente, a todos os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, e não em proveito de alguns. Não, milagres não há no sentido que comumente emprestam a essa palavra, porque tudo decorre das leis eternas da criação, leis que são perfeitas. À medida em que acontece o progresso natural da humanidade, o ser humano vai percebendo a imensa luz, sabedoria e realismo da doutrina do Consolador prometido, que se acha alicerçada na filosofia e ciência e também na religião, porque Cristo é o nosso modelo e nosso guia, e, portanto, a religiosidade surge em nós, constitui a nossa característica comportamental, configura esta doutrina em expansão incontestável, porque tem uma estabilidade que jamais irá perder o seu equilíbrio. Pelas ciências, compreendemos os pensamentos criativos concretizados na mente divina. Pelas ilações a respeito dessa obra maravilhosa, filosofamos, aprendemos a pensar
interpretar, e porque o Cristo é o nosso modelo e guia também da humanidade, temos o aspecto religioso que cada vez mais se concretiza em nós. Podemos dizer que uma ação dos espíritos sobre os fluidos, que é o tema principal dessa conversação, criou ações sobre os mesmos, e inclusive é possível a fotografia como já foi conseguida dos pensamentos emitidos. Antes, porém, é preciso que digamos, embora sejamos repetitivos, eu peço desculpas, mas é uma necessidade, embora digamos que o fluido cósmico universal, em sua forma mais purificada, é o hálito divino, segundo André Luiz, e que esse fluido é a matéria-prima, componente do universo, em todas as dimensões. No grau mais densificado, é a matéria-prima manipulada pelos co-criadores do Pai, os quais, obedecendo suas diretrizes, concretizaram os elementos conhecidos pela nossa química e perfeitamente ao alcance do entendimento dos homens. Formou nosso sistema solar, formou nosso mundo, a pluralidade dos mundos em nossa Via Láctea e nas demais galáxias integrantes da casa do Pai, que tem proporções infinitas. Tudo isto, meus irmãos, a partir do fluido cósmico, energia pura, enfocando a Terra, os átomos estão formando as moléculas estão formando as substâncias orgânicas e inorgânicas também, além de todos os minerais que perfazem as estruturas sólidas e líquidas existentes em nosso mundo e também em muitas moradas da casa do Pai. Segundo exposições já gravadas, nós falamos da presença de Cristo com a pleia de espíritos siderais. É preciso que eu repita. Quando a terra firme era um bloco único e chamava-se Pangeia, emersa das águas que formavam o oceano primitivo e chamava-se Pantalassa. Para os que acompanharam as gravações já existentes no YouTube, 1, 2, 3 e 4, estão lembrados sobre como se formou a sopa química nos oceanos primitivos e como também seres angelicais convergiram para esse planeta e dentro dos bilhões de anos exerceram seu poder pensante para o surgimento dos primeiros seres vivos, o que hoje é fato cientificamente comprovado. Percebam, pois, por que nós utilizamos a ciência. Já é chegado o momento de compreenderem aqueles que orientam o destino e a perpetração da doutrina que consolam compreenderem que um departamento científico é uma necessidade que se impõe entre as pessoas que estão plenamente habilitadas e fazem parte destes corpos de trabalho. E é claro, me refiro à FEB, me refiro às FERGs e outras casas, ou melhor, e outras federações, em todos os estados do Brasil. Com tal digressão, desejamos mostrar que nessa história real existe ainda a ser levado em conta as mônadas celestiais, ou melhor, que foram de origem divina, e são inteligências puras, as quais assimilam as experiências no ciclo da vida dos seres.
os pensamentos, ou melhor, dos seres que aqui se multiplicaram e não deixam de ser pensamentos vivos, porém ainda num estado total de inconsciência. Seres primitivos, os quais por mutações sucessivas percorreram um caminho e que essas experiências durante o ciclo vital passaram para cada mônada nela existente, perpetrando-se assim a evolução de cada inteligência pura, que segundo diretrizes divinas foram criadas para evoluir. Isso está plenamente claro e subentendido no livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo espírito chamado André Luiz. Então não estamos aqui fazendo inovações, mas estamos apenas mostrando enfoques que precisam ser levados em conta no aspecto científico da doutrina do Consolador Prometido. Essas inteligências ou mônadas celestiais precisaram de um envoltório material, o qual, no Homo sapiens, forma o corpo somático e perispírito. Então fizeram um longo percurso em termos de crescimento. São filhos, inteligências puras da mente divina. Nós estamos revisando e ilustrando para que vocês possam perceber com clareza que a natureza e a vida de Deus e a obra divina não dá saltos. E o tempo é uma questão que é levada em conta na nossa terra, mas que nada significa em termos de eternidade dentro da eternidade. Prosseguimos nas exposições, desenvolvendo nossas argumentações, na tentativa de esclarecer e figurar a dinâmica evolutiva numa globalidade inteira. A inteligência pura para evoluir no mundo material depende do envoltório feito de fluido cósmico condensado, que é o nosso mundo material. As almas hoje humanizadas, antes que Deus as tenha tornado humana, percorreram todos os estágios registrados na evolução dos seres vivos, perfeitamente ao alcance do entendimento humano, quando refere-se, por exemplo, ao surgimento da vida no planeta e a árvore que expressa a existência dos seres vivos e que foi, pela primeira vez, concebida por Charles Darwin. Então, o darwinismo é aceito pela doutrina de Kardec. Allan Kardec aceitou essa teoria, porque ela é a verdadeira. E André Luiz, através do livro, como disse, A Evolução em Dois Mundos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, deixou muito claro a forma pela qual, nas duas dimensões, aconteceu a realidade do título da obra, que é Evolução em Dois Mundos. Ainda à venda nas livrarias espíritas. E também no livro nós embasamos A Caminho da Luz, igualmente psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, quando ele ainda estava na dimensão espiritual e era o guia de Francisco Cândido Xavier. Feita essa dissertação muito necessária, esperamos que tenha ficado claro que nós fomos criados por Deus a partir do momento em nosso trajeto evolutivo em que Ele nos humanizou. Começamos os primeiros ensaios para perdermos nosso estado inicial de simplicidade e ignorância, através
dos processos reencarnatórios. Para tanto, essa inteligência precisa, no seu exercício evolutivo, contactar com a matéria, para que, através desse contato, em uma palavra, ou melhor, através desse contato aconteça, quero dizer. Para que esse contato aconteça, é necessário que tenhamos em nosso perispírito o corpo somático, os quais são feitos de fluido cósmico em diferentes graus de quintessenciação, já que nosso espírito, inteligência pura, não pode contactar com a matéria do mundo material e evoluir, é necessário que exista como envoltório da inteligência pura o perispírito. Perispírito que tanto está em contato com a inteligência pura, como também com o corpo somático. Este é o fato que nós desejamos deixar bem claro, já que a inteligência pura não tem como contactar com a matéria sólida, com o mundo sólido, com a solidez da vida existente no mundo onde nós vivemos. Por essas análises todas, é viável o entendimento de que os espíritos, especialmente os espíritos superiores, exercem influência pensante sobre a matéria, sobre os fluidos. Os espíritos atrasados, inferiores, quando agem sobre os fluidos, suas influências podem até mesmo ser negativas. Esses fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. É o elemento de onde eles retiram os materiais sobre os quais operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais perceptíveis à visão e à audição dos espíritos, mas, no entanto, escapam aos nossos sentidos carnais, que são impressionados tão somente pela matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual difere pela causa e pelos efeitos da luz ordinária, o fluido cósmico, e, finalmente, o veículo do pensamento, porque através do fluido cósmico ocorre a propagação dos pensamentos, permitindo intercâmbio para espíritos encarnados que têm esta faculdade mediúnica já de um grau de desenvolvimento suficiente, conseguem intercambiar, como é o caso do nosso Francisco Cândido Xavier, como é o caso do nosso irmão Raul Teixeira, como é o caso do nossos irmãos todos, Ivone Pereira do Amaral e outros que conseguiram ter este intercâmbio em termos de pensamentos, captando pensamentos do plano espiritual e transmitindo para os mesmos os seus pensamentos. Aliás, esta última observação é um fato que também da nossa parte sempre acontece. Basta que pensemos e sempre um espírito irá captar os nossos pensamentos, expressos nas energias que nos envolvem e que chamamos de aura, e propagam-se através do espaço, porque, como já disse, os pensamentos já foram fotografados. Não é uma hipótese, é um fato, inclusive televisionado. Os fluidos não sofrem a manipulação como os homens o fazem em relação aos gases e outros materiais. Mas os espíritos utilizam o seu pensamento e a vontade, usam o poder pensante para concretizar, com o fluido cósmico,
as estruturas das quais têm necessidade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhe as propriedades, como um químico na Terra consegue mudar as propriedades dos gases e até mesmo criar líquidos, como é o caso da água formada por dois gases, que não só torna-se líquida, como também vira gás quando existe a evaporação, e como também torna-se sólida quando o congelamento se verifica. Percebam, nós encontramos em muitas análises a possibilidade de exemplificarmos os fatos que, acontecendo no plano espiritual, poderão também acontecer no plano material. Ou seja, no plano espiritual, muitas vezes existe a duplicata de tudo quanto aquilo que existe na Terra. Então eles atuam sobre os gases, atuam sobre outros corpos, combinando segundo certas leis que fogem do nosso entendimento. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. É preciso que entendamos, nós, personalidades, almas, dentro dos parâmetros que as leis divinas permitem, construímos o nosso alto progresso. A inteligência suprema sempre nos deu livre-arbítrio. Dentro dessa liberdade de decisão, desenvolvemos as potencialidades divinas que o Supremo Criador permitiu que tivéssemos a partir do momento em que aconteceu o nosso processo de humanização espiritual. Daí sermos, em nosso começo existencial, almas simples e ignorantes, como os espíritos nos informaram que somos, através da doutrina que consola. Daí podermos dizer que muitas vezes, inconscientemente, agimos e provocamos influências transformadoras sobre o fluido cósmico que nos envolve e estão presentes em todos os ambientes. Outras vezes, quando o espírito pensante já construiu em si um certo grau de hierarquia, as ações sobre o fluido cósmico já são frutos de uma intenção boa, mas nos momentos de invigilância poderão ser também intenções malévolas que exercem influência negativa sobre estes fluidos. Entre as virtudes psíquicas, os espíritos encarnados poderão já ter desenvolvido a percepção extrasensorial de evidência, e então poderão ver espíritos que se fazem visíveis. Nestas ocasiões, os espíritos poderão assumir uma das formas que tiveram em outras existências carnais. É uma forma que o espírito assume entre as várias encarnações que teve. Apresenta-se com o vestuário, com os sinais exteriores, com as enfermidades e cicatrizes, membros amputados, etc., que tinham então naquela existência que foi por ele vivenciada. Um decapitado se apresentará sem cabeça. Não quer isso dizer que haja conservado essa aparência, que não. Porquanto, como espírito, ele não é coxo, nem é maneta, nem zarolho, nem decapitado. Basta, no entanto, que o espírito retroceda em pensamento
a época em que teve tais defeitos e poderá tomar instantaneamente tais formas. Essas aparências, no entanto, deixam de existir logo que o pensamento para de agir naquele sentido. Se, pois, uma vez foi negro, com pele preta ou branco, de outra vida, mostrar-se-á como branco ou como negro, conforme a regressão de seu pensamento. Por análogos efeitos, os espíritos poderão agir sobre o fluido cósmico universal, criando os objetos ao uso dos quais ele esteja habituado. Um avarento irá manusear ouro. Um militar terá suas armas, seu uniforme. Um fumante viciado, seu cachimbo. Um lavrador, sua charrua e sua junta de bois. Uma mulher velha, a sua roca. São imagens criadas pelo pensamento. Assim, meus irmãos, percebam como nós conseguimos, com o nosso poder pensante, exercer influência sobre o fluido cósmico do qual as partes materiais do nosso corpo somático, as partes materiais do nosso perispírito são formados. Todo o universo é formado de fluido cósmico. Daí a nossa insistência em desenvolvermos essas argumentações. Quando conseguiram desintegrar o átomo, embasados na teoria de Albert Einstein, conseguiu-se a comprovação de que a matéria é feita de energia pura que se condensou. E quando desintegrada esta matéria sólida, ela libera a energia, a qual, por sua vez, irá também desintegrar os outros átomos circundantes, e assim nós iremos ter a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Dizendo isto, nós concluímos essa etapa das gravações para prosseguirmos nas demais depois. Agradecemos a Deus, agradecemos aos bons espíritos que nos ajudaram. Em nome de Jesus, formulamos esses nossos agradecimentos e suplicamos para que os meios prossigam nos sendo fornecidos, a fim de que, onde se toma por base a Gênese segundo o Espiritismo, possamos prosseguir no desenvolvimento dessas ideias, para disseminarmos os ensinamentos, os quais fazem parte da doutrina que consola nesta sequência em seu aspecto científico. Porém, em termos de futuro, se nos for ensejada a oportunidade divina, prosseguiremos fazendo outros enfoques. Obrigado, Jesus Divino Mestre. Obrigado, irmãos espirituais, especialmente irmãos da Colônia Espiritual Maria de Nazaré. E que assim seja.